Oi, gente! Hoje eu trouxe este modelinho aqui para ensinar para vocês, para mostrar como eu fiz. Ele chama Pré-Flat. Eu utilizei Melton e vou fazer a produção dele aqui com vocês do início ao fim. Então, vamos começar! Então, já separei aqui o nosso tecido de Melton. Vou posicionar ele aqui melhor para poder fazer o risco e o corte do molde do absorvente nele. Então, eu separei aqui um pedaço menor para mostrar para vocês. Posicionei dois pedaços, né? Dois recortes de Melton, um em cima do outro. E eu vou escolher o lado do avesso para deixar ele para o lado de fora, por uma preferência exclusivamente minha. Vocês vão observar que a maioria dos absorventes de Melton, eles são feitos com a parte peludinha para o lado de fora. Essa é a parte mais usada. E se você quiser, você também pode usar. Ó, essa parte peludinha aqui, mais peluciada, onde ela tem vários gominhos. E essa aqui é a parte mais lisinha, que tem esse estilo de malha, é utilizado pelo lado do avesso, né? O lado que não aparece pra gente, mas eu prefiro, tanto em termos de absorção quanto manutenção, eu prefiro este ladinho. E ele estica mais para essa direção, ó, onde as linhas da malha, elas esticam para lateral. E é nessa posição que eu vou posicionar agora o meu molde para fazer o risco, tá? Nesse sentido aqui do Melton, ó. O Melton tá esticando para este lado, ele está virado aqui para mim, e eu coloquei já dois pedaços para cortar de uma vez só, um em cima do outro, tá? Ó, esse foi o molde que eu fiz para você. Eu vou posicionar ele aqui em cima. Vou fazer o risco dele e vou cortar. Vou utilizar um lápis comum e não vou colocar muita força, porque esse lápis aqui, ele é aqueles lápis 6B, ele tem uma pigmentação mais forte, então ele me ajuda a fazer esse risco sem precisar ficar colocando muita força. E além de estar pigmentando a parte externa do tecido, quando a gente utiliza algum tipo de caneta, um lápis com muita força, ele penetra nas fibras, na parte interna das linhas deste tecidinho. Então, vou fazer todo o risco dele agora. Molde do papel passado já pro tecido. Não sei se aparece aí para vocês, mas ficou aqui o modelo do papel. E agora eu vou cortar. Nessa parte aqui, ó, que é da aba, né, da abertura, eu quis fazer uma fenda ali um pouquinho maior. Mas você tem a opção de só fazer este corte, vocês vão ver no molde, que aqui tem um espaçamento um pouquinho maior, de mais ou menos meio centímetro, tá? Então, é opcional. Se vocês quiserem depois que vocês já fizeram o corte, aí vocês vêm aqui, ó, e aumentam um pouquinho mais essa abertura, uma fendinha aqui, tá? Não precisa ficar certinho, ó. Só para ele ter um espaço um pouquinho maior para quando a gente dobrar essa parte da absorção e separar essa parte para aba, tá? Mas pode também só ser um corte retinho, igual eu fiz desse outro lado aqui, ó. Este lado aqui eu só cortei, né? Mas se você quiser, então, espaçar um pouquinho, e aí você vai entender por que essa parte no molde tá com esses dois risquinhos aqui. Você faz aí do jeitinho que fica mais fácil pra você, tá? E aí é só cortar, aumentando um pouquinho essa fenda mesmo, que é pra ter uma separaçãozinha maior entre a aba e o absorvente ali, a parte de absorção que vai ficar no centro, tá? Eu coloco prendedores pra me ajudar a botar e tirar com mais facilidade. Você pode usar o que você tiver para prender, alinhavar ou só segurar. E aí ele cortadinho ficou assim, ó.
Esse aqui é o absorvente. O Melton não desfia, se você até quiser ir posicionando partes iguais a essa daqui sem costurar, você pode ir colocando, só que eu acho ele muito fininho assim para usar um só, então você teria que usar ele combinado. Eu vou fazer a costura e vou fazer a costura manual aqui com vocês. São então 2 pedaços de Melton. Nesta parte você ainda pode escolher qual dos lados que você quer que fique visível para fora, de acordo com a costura que você vai escolher. Se você for escolher fazer uma costura que precise de um desvire, você vai deixar pensando sempre qual o lado que você quer para fora. Eu vou fazer uma costura aqui por toda esta lateral, já deixando essa parte visível para mim e já deixando a costura que vai ficar sim visível à mostra pelo lado de fora. Não vou desvirar esse tecido. A costura vai ficar como se fosse decorativa pelo ladinho de fora. Então, eu vou pegar a linha e a agulha agora para mostrar para vocês. Eu vou fazer toda a costura aqui, ó. Toda essa parte externa. Aqui são 2 costuras, né? Uma entra aqui, faço a voltinha aqui, venho por aqui. E é assim que eu finalizar essa costura, o meu absorvente já vai estar pronto. Hoje eu vou utilizar o ponto caseado, que eu já fiz vídeo aqui mostrando para vocês como que ele é feito. Mas eu vou mostrar rapidamente aqui pra gente iniciar. O último vídeo de costura manual eu escolhi o ponto chuleado, que é um ponto bem rapidinho para fazer. E ele também está lá nesse vídeo que eu mostrei para vocês de costuras manuais, tá? Uma linha simples, né? Uma linha de poliéster. Uma agulha comum. Passo a linha aqui pela cabecinha da agulha, junto as 2 pontas do outro ladinho, faço um nozinho, se conseguir. Vão ficar 2 linhas assim, ó, uma linha dupla. Pego 2 pedaços de tecido, coloco um bem em cima do outro, bem retinho. Venho com a minha linha pela parte de dentro para esconder o nó. Faço um lacinho. E, se puder, passe 2 vezes aqui por dentro dessa argolinha. Não é um lacinho, uma argolinha, né? E puxo. Reforcei o nó, fiz um arremate para iniciar, para essa costura ficar bem forte, para resistir às lavagens, inclusive da máquina. Agora, eu estou nessa posição aqui, da minha linha e da minha agulha. Eu gosto de vir aqui por baixo. Eu vou subir com a minha agulha, sempre deixando um lacinho. Tá vendo que ficou um lacinho, uma argolinha aqui? Agora, eu passo a agulha por dentro da argolinha. E eu puxo sempre para essa lateral, para os pontos ficarem mais retinho possíveis. Chegando nessa posição novamente, eu venho por baixo. Vou sair aqui em cima. Deixei a minha argolinha ali embaixo, esse dedinho até pode me ajudar, ó, a posicionar essa argolinha. Vou sair por dentro dessa argolinha, puxando sempre pro lado. Emprega um pouquinho de pressão para que fique firme estes pontos. Eles vão formando uma casinha abertinha pela parte de dentro e fechando a lateral, ó. O Melton não desfia, então esses pontos eles podem ser maiores ou menores, é indiferente, tá? Não vai haver um desgaste aqui. É mais uma costura para unir as 2 partes de tecido e ao mesmo tempo deixar ele esteticamente mais bonito. Mas faça do jeitinho que você conseguir, independente se os pontos vão ficar parecidos ou diferentes. Quanto mais parecidos o tamanho do pontinho que você fizer, mais bonitinho vai ficar. Mas o objetivo aqui é unir essas 2 peças de tecido com uma costura externa, onde quando eu terminar essa costura, o absorvente vai estar pronto, finalizado, tá?
Se ficar fácil para você também, faz um risquinho. Um risquinho aqui, eu coloque algo para você se basear. Deixa eu dar uma sugestão. Você pode fazer um risco com uma caneta e uma régua. O que acontece é que se a caneta não for daquelas que apaga, esse risco ele vai permanecer ali. Então, você pode usar aqui um pedacinho de papel, alfineta ele ou prende com algo, que ele não saia do lugar. E aí, o que eu crio aqui pra mim é uma limitação de até onde eu posso vir com essa agulha, ó. Sempre deste cantinho. Eu sei que eu não posso vir pra cá e nem muito pra cá. Então, ó, eu vou passar aqui na minha limitação do papel. Subo, desço pela argolinha e saio pro ladinho. Eu venho por baixo, subo, entro pela minha argolinha e saio pelo ladinho. Quanto mais parecidos e mais próxima a distância entre um ponto e outro, mais bonitinho vai ficando o ponto caseado, tá? Ele exige um pouquinho de treino, prática e um bom posicionamento mais confortável ali entre você, o tecido, a agulha e a posição dos seus braços, né? Lembrando que eu tô com o celular bem na minha frente, então aqui o objetivo principal é demonstrar como o ponto é feito, independente se ele vai ficar mais bonitinho ou não, tá, gente? Mas é isso, né? Tem pessoas que começam colocando a agulha por cima, eu gosto de colocar por baixo e puxo sempre pro lado. Então, é de baixo pra cima, entra na argolinha e puxo pro lado. Esse é o ponto que eu vou fazer agora, em toda a volta do absorvente. Eu quis mostrar bem aqui separado pra vocês, porque eu quero usar a linha branca já, pra ficar mais discreto. E aí, o ponto, mesmo se não ficar tão bonitinho, ele nem vai aparecer. E quando essa linha acabar e a gente não tiver terminado o absorvente, porque vai acontecer pelo tamanho do absorvente, o tamanho de linha que a gente vai pegar, não tem como pegar a mesma extensão de linha para iniciar e finalizar. Deixa um espaço ainda confortável aqui, não precisa ser tudo isso, mas um espaço que você consiga arrematar. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no começo, cada vez que a linha terminar, tanto para finalizar, tanto para iniciar novamente. Eu venho por baixo, formo a argolinha. Passo umas 2 vezes aqui dentro e puxo firmemente. Se você quiser ter certeza que tá bem firme, faz novamente. Passei até pelo mesmo buraquinho ou próximo ali, passo a argolinha 2 vezes aqui dentro, puxo firmemente. Vou sair com essa linha em qualquer lugar e vou cortar ela. Agora, eu tenho um outro pedaço de linha, né? Imagina que aqui tem um pedaço bom para trabalhar, não tão pequenininho. Fiz o nozinho novamente, vou vir aqui por dentro para esconder ele. E vou sair um pontinho antes de que eu terminei. Escondo o nozinho lá dentro. Vou fazer aqui por baixo uma argolinha, um ponto antes do que eu finalizei. Até pode fazer no mesmo, mas é que aquele ali já vai ficar mais grosseiro, porque eu já dei 2 nó nele. Passo umas 2 vezes dentro da argolinha, puxo aqui. Agora, eu posso avançar aqui na parte de baixo, um pontinho na frente de onde eu tinha terminado antes, dando continuidade, ó. Essa linhazinha aqui, ela vai ficar em cima dos 2 pontinhos, mas não tem problema, tá? E aí, eu sigo. E toda vez que a linha acabar, eu vou dar o arremate para terminar. E para começar, se você fizer desta forma os arremates, os nozinhos, você vai ter uma costura bem forte, pode lavar, centrifugar na máquina, no tanquinho, sem problemas, tá? Agora é só finalizar. Agora, valendo no absorvente, né? Se você achar necessário, prende ele, principalmente nas pontas, para elas não mexerem, não ficarem tortinhas. E aí, agora, a gente faz aquele processo que eu mostrei pra vocês, que é da costura. Você pode escolher qualquer ponto que você já esteja familiarizado.
ou que seja mais fácil ou mais rápido para você, tá? Eu quis mostrar agora com um ponto diferente. Pode costurar na máquina também, que vai bem rapidinho. Agora eu vou acelerar aqui e vou continuar costurando a lateral. Então, nossa pré-flat ficou prontinha. Pós-costurada, ela ficou assim, né? Então, eu fiz ela em Melton. Para usar, basta dobrar aqui as camadinhas, deixar ele bem próximo do tamanho do absorvente, com a criança já posicionada aqui nele. Me lembra muito um contorninho, né? Essa parte eleva aqui para a barriguinha e aqui você tem uma espécie de abas, lembrando muito um contorno e uma ajustada. E envolve muito mais o corpinho da criança, principalmente nesta parte aqui, distribuindo melhor este volume, já que aqui a gente vai estar dividindo o número de camadas entre a parte das costinhas e entre a parte da barriguinha. Conforme o corpinho da sua criança, ali a circunferência da cinturinha dela, essa parte vai vir mais para o centro ou mais afastado. E se você achar melhor, você também pode até colocar alguma espécie de velcro ou de prendedores ou fitinhas para deixar isso mais no lugar. Quando RN, geralmente não precisa. É só posicionar bem, segurar bem direitinho aqui na barriguinha, ajustar bem a fralda ou a capa se você for colocar. E é para ficar tudo no lugar. Depois de um tempo que eles caminham, se mexem, gatinham mais, aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Caso ainda queira usar neste formato, pode mover um pouquinho do lugar, né? É um estilo de absorvente, um modelo que você pode usar desde RN até a criança deixar as fraldas. Pode ser utilizado dentro deste formato aqui de contorninho, né? De ajustada. E também pode dobrar essas abas, ignorar as abas e usar ela como um absorvente mesmo, tá? Aí você pode inserir ele ali dentro do bolso da fralda ou numa capa em cima do bolso tranquilamente, ó. Só sugiro que essa parte que ficou com as abas dobradinhas continue na parte vá para a parte da frente. Ou se tiver abas, daí é indiferente, tá? Olha, ele continua sendo um mesmo formato, modelinho de absorvente. Inclusive, dá para usar tranquilamente dentro do bolso, tá? Quando RN tem muitas vantagens. Uma delas é você poder utilizar o Melton de uma forma mais estruturada, já que ele é um tecido muito molinho e geralmente quando a gente utiliza ele sozinho, tem grandes chances dele embolar dentro do bolso e da fraldinha e ter vazamentos por ali, porque acaba pegando em partes onde o Melton embolou e o xixi passou direto. E acaba passando direto pra fora, né? A fraldinha não segura, ele acaba escapando por algum lugar. E por ele ter esse formato de abas, envolver mais o corpinho, ele vai lhe ajudar a fazer ajustes até você pegar o jeitinho, de acordo com o corpinho da sua criança, e ter mais confiança para fazer os ajustes da fralda. E nesse tempo a criança também vai crescendo, desenvolvendo o corpinho e fica mais fácil da fraldinha ficar melhor ajustada no corpinho da criança. No início é tudo mais difícil mesmo, porque a fraldinha geralmente é maior, principalmente se ela for modelo TU, né, ajustada no menor ajuste de botõezinhos. Mas depois a gente pega o jeito, é rapidinho e nesse tempo a criança já vai crescendo também. É muito comum a gente ter medo ali, um receio de machucar, apertar a perninha, a coxinha da criança, que parece tudo tão delicado, né, tão magrinha. E então a gente tem mesmo um costume de deixar a fraldinha um pouco mais frouxinha aqui. E por ali que onde geralmente acontecem os vazamentos, tá? O contorninho, esse pré-flat, ele vai vir lhe ajudando nessa questão. Se você fez com 35 centímetros, que nem eu fiz aqui, você vai precisar dobrar um pouquinho para ajustar no corpinho da criança. Se você já quiser fazer no tamanho de RN, faz entre 25 e 27 centímetros, tá bom? Aí você vai deixar as abinhas ali, que vai ajudar a distribuir melhor todo esse volume. Se você puder, vem aqui no centro e faz esse formato de U.
E aí a coxinha da criança vai criar uma barreira com um tecido molinho e natural. E nota como todo esse tecido aqui do absorvente do Melton ficou estruturado, porque ele está distribuído de uma forma diferente que se ele fosse só ali as 4 camadinhas de Melton que a gente tem costume de usar no comecinho, né? E que geralmente é o que acaba embolando. Então, dessa forma, vai ficar tudo no lugar, tem menos chances de ter vazamentos, mesmo se você ainda tiver com receio de fazer esse ajuste da perninha e você não quer colocar o elástico fazendo a cava lá para perto da virilha, porque é normal marcar mais a pele da criança, ainda é muito fininha, e você tá preocupado, não sabe se pode, se não pode. Então, essa barreira do próprio tecido molinho do Melton vai ajudar a fazer uma espécie de cava, uma contenção. E caso você ainda não tenha pego o jeito ali de fazer o ajuste com o elástico, que pode ser mais durinho, vai lhe ajudar a evitar, provavelmente, muitos vazamentos. Lembrando que cada criança é diferente, o fluxo e o tempo entre uma troca e outra é diferente também. Então, você testa aí, observa e vê qual é a necessidade aí da sua criança, tá? Conforme você precisar, você vai reforçando essa absorção, colocando mais um absorventezinho. Eu indico de qualquer outro tecido, mas se você quiser usar de Melton, pode usar também. Mas outros tecidos vão ajudar com que eles vão umedecendo enquanto o Melton absorve. O Melton tem um pouquinho de dificuldade de segurar por mais tempo esse xixi, mas ele tem uma grande capacidade de absorver. Aí entra a questão, se ele absorve demais e tem peso, movimento, a gente segura, aperta, pode vazar. E se tiver um outro tecido que conseguir umedecendo e trabalhando em conjunto com o Melton, você pode ter mais tempo entre as trocas, tá? Pode ser um absorvente assim, ou até mesmo um absorvente do tamanho total da pré-flat, caso a sua criança já seja um tamanho maiorzinho, já use absorventes do tamanho TU, que é com o ajuste de botões todo abertinho, tá? Então, essa foi uma ideia, né, da pré-flat que eu fiz aqui com vocês neste formato, neste tamanho, mas você pode deixar a sua criatividade solta e fazer, por exemplo, um desses lados aqui maior, para você ter mais 2 camadas. São 2 tecidos posicionados, então cada vez que eu dobro eu tenho 2 camadas. Eu fiz com 13 centímetros aqui, aqui e aqui, que é a largura mais ou menos do bolsinho, né? Então aqui eu tenho 4 camadas, 6 camadas. Se eu tivesse feito ele mais pro lado, eu ainda teria mais 2 camadas, mas eu optei por fazer assim porque daí eu posso equilibrar o número de camadas e esse pré-flat aqui seca muito mais rápido no varal, né? Agora eu tô fazendo esse vídeo, tá chegando o inverno e aqui na minha região é um lugar muito úmido, então todas as alternativas que vão ajudar os absorventes a secar mais rápido são super válidas. Então, pré-flat é assim, gente, um pedaço de pano onde a gente dobra ele e envolve o corpinho da criança. Pode ser aquelas flanelas de coeiro bem grandes, aquelas fraldas de algodão retangulares, sabe? Só que aquela você tem que fazer todas as dobras direitinho até que ela fique ajustada, ou dobrar no tamanho do absorvente já direto, certo? A pré-flat, ela já vem com adiantando, né, com algumas orientações, dicas que facilitam para que a gente faça essas dobras, sem precisar abrir todo aquele pano e começar a dobrar ele até que ele vire um triângulo ou algum formato que a gente possa envolver o corpinho. É como os prefolds, né? Prefolds também são retângulos de tecido com camadas. Os prefolds têm mais camadas no centro do que nas extremidades. Os trifolds também têm suas marcações, mas o mesmo número de camadas em toda a extensão do retângulo. E quando a gente dobra, ele vira aquele absorvente que cabe no bolsinho da fralda. Aí a gente tinha essa dica de usar ele assim como uma ajustadinha, né? Só que o que acontece? As abas aqui são bem curtinhas. Então, neste formato, a gente vai usar realmente só quando for RN. E com esse formato aqui do pré-flat, a gente tem essa liberdade de fazer a aba separada e fazer ela num tamanho até maior, se a gente quiser. Aproveitando realmente que esse modelo envolva esse corpinho de uma forma super prática. Você não precisa seguir nenhum tutorial para fazer nenhuma dobra específica, porque isso tudo já está adiantado, foi pré-adiantado para você fazer essas dobras e utilizar no corpinho da criança.
Então, o Melton ali é um tecido 80% algodão, tem muitas chances de você conseguir sim utilizar ele desde o RN com a pele delicada da criança, direto na pele, sem problema nenhum, em cima de capas ou do bolso da fraldinha, tá? Lembrando, se você não quiser utilizar ele nesse formato, basta dobrar aqui, ó, as abas que ele vira um absorvente tradicional. Eu fiz no tamanho de 35 centímetros de altura por 46 de largura, sendo que só tem 46 nessa parte aqui, tá? Por causa das abas que eu quis fazer maiorzinha mesmo. Aqui tem 13, mais 13, mais 13 centímetros, tá? Então, aqui ficou com 39 centímetros e aqui ficou com 46 por causa das abinhas que ficaram maior. Desta maneira, você pode ter um pouquinho de perda de rendimentos ali na hora de fazer o planejamento de corte, caso você compre um Melton e queira fazer só esse tipo de modelo. Se você quiser, pode cortar aqui, ó, e diminui já o tamanho das abas, elas vão ficar um pouquinho mais curtinhas, mas você pode ganhar aí no total lá do seu tecido, no planejamento que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, o planejamento ficou assim. Eu fiz primeiramente com o modelo que eu fiz aqui com vocês, que é esse de 46 por 35 por causa das abas, tá? Então, cada quadradinho deste aqui de 46 por 35, eu consegui tirar 8 quadradinhos, e como eu coloco um tecido em cima do outro, ele vai me render 4 absorventes. Isso num pedaço de Melton, se ele ficar ali até 1,60 até 1 metro, tá? Pode ter uma sobrinha, vai depender muito de quanto ele pode encolher. Eu sugiro que você molhe o tecido antes, já para ver se ele vai reduzir um pouquinho de tamanho, tá? Essas medidas aqui são as finais que eu tô passando para vocês, tá? Num Melton, num pedaço de 92 centímetros por 1,60, eu consegui tirar 4 absorventes exatamente iguais a este modelo que eu mostrei para vocês. Me rendeu 4 absorventes de 6 camadas com essas abas mais longas, tá? Tive uma pequena sobrinha aqui também, de uns 20 centímetros, caso o seu Melton chegue a 1,60. Se ele chegar a menos, você precisa de pelo menos 1,40 m aqui nessa largura. Cada absorvente me custou por média de R$15, mas vai variar muito quanto você vai pagar no metro, se você vai pagar frete, tá? E se você vai comprar um pouco mais de 1 metro para chegar com 1 metro certinho depois de molhar, né? Quanto que ele vai diminuir. Lembrando que essas foram as medidas finais que eu passei para você. Se comprar 1,05 m, 1,10 m, pode dar um pouquinho mais. Eu simulei aqui o metro do Melton por R$60, que é o que está custando na minha cidade, não considerando o meu deslocamento, tá? Somente o valor do tecido. E aqui embaixo eu fiz um outro planejamento com vocês, para vocês terem um pouquinho mais de absorvente, reduzindo as abas da pré-flat. Então, em vez de ter 46 centímetros, se você reduzir para 40 centímetros, que é não deixar as abas um pouquinho maior, é cortar um retângulo igualzinho de 39 centímetros por 35, 40 por 35, tá? Aí, você vai conseguir dois absorventes a mais. No mesmo esquema aqui de 1,60 m, só que aqui eu vou precisar de pelo menos 1,05 m, então compre ali 1,10 m, 1,15 m, tá? Se você tiver com o seu tecido pronto para costurar e você vê que ele tem menos de 1 metro, aí você não faz com 35 centímetros a pré-flat. Você diminui para 33 centímetros, 34, até encaixar na medida de comprimento do Melton que você tem. E aqui eu consegui utilizar toda a extensão de largura dele, que é 1,60 m. Bom, resumindo, se eu fizer um pré-flat com as abas do mesmo tamanho do absorvente, né, um retângulo total de 40 por 35, eu vou conseguir 6 absorventes também de 6 camadas, tá? Considerando que o metro do Melton é de R$60, sairia em média de R$10 cada absorvente. E este cálculo aqui, ele serve para os absorventes abertos de Melton também, nessa mesma medida. Já que a única diferença aqui que eu coloquei, então, foi este corte ali
em cima, na parte das abas, para transformar esse absorvente agora que era aberto ou toalha em pré-flat. Então, essa medida aqui é a mesma medida de um absorvente de Melton aberto, tá? De 6 camadas. Você vai conseguir 6 absorventes de 6 camadas, modelo aberto de 40 por 35, mais ou menos. Essas medidas que eu passei para vocês também, ela é referente a sem margem de costura, já que a gente fez a costura toda pela parte de fora, né? Poderia ser um zigue-zague também, que é ótimo para secar mais rápido no varal, ou um overlock, se você tiver ou quiser enviar ali para alguém que faça essa costura para você. O molde, se você quiser tirar as medidas aqui, tá? Você pode reproduzir ele aí. Se eu conseguir, ou quando eu conseguir, eu vou deixar ele disponível, pronto para vocês imprimirem, se vocês quiserem. Mas ele é assim, né, gente? É 13 centímetros cada camada aqui de largura, tá? 13, 13 e 13. Aqui em cima, 13 centímetros também. E aí, eu aumentei um pouquinho nas laterais para fazer a aba, cerca de 2,5 centímetros. Aqui, todas essas partes, elas têm 35 centímetros, tá? Aí, você pode cortar todo esse retângulo e depois você faz um cortezinho maior aqui, se você quiser. Senão, você faz um cortezinho único. Se você quiser, você avança um pouquinho mais e deixa um cortezinho um pouquinho maior, mais larguinho. Para não perder o costume, né? Falei bastante, o vídeo ficou bem extenso, mas eu deixei as principais partes, que é da produção, que eu sei que interessa mais vocês, para a parte do começo. Eu sei que nem todos conseguem chegar até o final do vídeo, eu respeito isso, porque eu sei que cada um tem o seu tempo, mas para aquelas pessoas que quiserem saber um pouquinho mais, então eu não poupo esforços nem palavras mesmo para orientar e passar para vocês o que eu aprendi. E dividir, então, essa experiência e dar algumas dicas, porque eu sei que algumas pessoas sabem mais e outras pessoas não têm experiência nenhuma com costura, tecido, enfim. Então, eu tento ser didática para dar oportunidade de mais pessoas poderem, né, colocar a mão na massa ali e fazerem seus próprios absorventes. Desejo ter ajudado vocês, gente, a simplificar aí o mundo das fraldas ecológicas, que é bem mais simples que a gente imagina, né? Tchau, tchau!